É isso. Dia 14 de abril de 2026, dia 104 de leitura bíblica. Já são 104 dias lendo a Bíblia todos os dias e seguimos. A meta é ler trechos da Bíblia todos os dias até o dia 31 de dezembro e aí concluir a leitura da Bíblia. Feito? Então vamos a isso. Hoje a leitura é um pouco mais extensa. Ela é maior que nos outros dias vem sendo. Então acredito que a gente vai ficar aí de 20 a 25 minutos de leitura hoje, mais ou menos. Talvez um pouco menos. Mas é isso. Vamos ler hoje Josué capítulo 9, versículo 3 até 10, versículo 43. Vamos ler Lucas 16, versículo 19 até 17, versículo 10, Salmos 83 e Provérbios 13, versículos 4. Vamos a isso. Josué, capítulo 9, versículo 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que José tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos vermelhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, esses seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Me perdi. Quando eles talvez saímos a falar com vocês, agora está com ele seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. Estas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança e de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira e Beerote, e Kiriate Jeraim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram, deixe que vivam. E assim eles tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse, por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué, é que foi anunciado a esses seus servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés
que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez com Josué e com os filhos, porque fez paz com Josué e os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquins, o rei de Eglon e o rei de todas as tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui. Livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante a noite toda saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair o céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que foram os mortos à espada dos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, na presença dos israelitas, e disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial de Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados. Estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-lo completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento em Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis.
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade, e o Senhor a entregou nas mãos de Israel. Tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Labna a Laquis, cercou a cidade e atacou, e o Senhor entregou Laquis às mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, e ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito em Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel foi com ele. Foi de Laquis a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada. Destruíram-a totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois, Josué e todo Israel foi com ele de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu com espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum sequer, como havia feito com Hebrom, com Libna e o seu rei. Também fez com Debir, o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa de o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Gades-Berneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava detido à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lhe lamber as feridas.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar? Apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Salmos 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Pois tramam de comum acordo e afirmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com Jabim, no ribeiro de Quisson. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zebá e como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu,
faze-nos como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo que devora um bosque e as chamas incendeiam os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o teu rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que percam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo do que se esforçam será atendido. É isso, galera. Dia 104 terminado. Daqui a pouco eu subo o vídeo para o YouTube. Valeu, Deus abençoe a todos e até amanhã.